Bom dia, pessoal. Eu sou Isadora Bianchi Ribeiro, acadêmica do primeiro ano do curso de Fisioterapia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e hoje nós estamos aqui reunidas entre acadêmicas para ter uma conversa sobre a curricularização da extensão universitária. Bom, lembrando que essa é uma atividade extensionista supervisionada pela professora Keila Okuda na matéria de Introdução à Pesquisa e Extensão. Agora eu vou pedir para as nossas participantes se apresentarem. Bom dia, gente. Eu sou acadêmica do primeiro ano de fisioterapia aqui da UniOeste também. E hoje a gente vai ter um bate-papo, né, com a nossa veterana Isa e com a Elô do curso de pedagogia. Nós vamos falar um pouco sobre o que é a curricularização da extensão, né, que a gente tem a graça de ter esse contato com a comunidade, né. Nós preparamos algumas perguntas para vocês responderem, para a gente ter mais um bate-papo sobre o quanto isso é importante, né? A gente sabe como é importante ter esse contato com a comunidade e o quanto ela agrega para nós, né? Então a Isa vai... Bom, primeiro vocês podem falar um pouco sobre vocês, o curso que vocês fazem novamente, Isso. Quando vocês entraram na universidade, essa experiência acadêmica por enquanto. Olá, gente, bom dia. Eu sou a Isadora Laís, acadêmica do segundo ano de fisioterapia, daqui da UniOeste também, com um pezinho no terceiro. Estou muito feliz em poder participar dessa roda de conversa, dessa troca de experiências. A gente sabe o quanto a curricularização da extensão agrega para a gente enquanto acadêmicos, enquanto futuros profissionais e principalmente enquanto seres humanos. Eu entrei sem ser o ano passado, no anterior. Nosso cronograma ainda está um pouquinho diferente, né, por conta da pandemia. Mas, desde então, tenho me encantado bastante pela Físio e por tudo aquilo que ela tem me proporcionado diariamente. Bom dia, gente. Eu sou Heloísa. Eu sou aluna do primeiro ano de Pedagogia Matutino. E eu entrei na UniOeste, né, no curso ano passado. Então, enfim, eu não tive muito contato ainda, mas tive algumas coisas, acho que foram 2 ou 3 fora da UniOeste, né? Dentro da UniOeste eu tive uma, eu acho que foi, a gente escreveu, acho que um projeto, um artigo, alguma coisa, era um artigo sobre a comunidade da UniOeste em si, né? E eu acredito que tem muita importância realmente e faz com que a gente conheça outras realidades, né? Principalmente quando a gente sai fora da universidade, que faz a gente perceber que realmente há alguma coisa fora daqui, né? Não é só a teoria que importa. Sim. A Isa vai começar nossas questões. Eu? Então... Pode começar você. Tá. Então, quando vocês ouvem a palavra extensão, qual é a primeira coisa que passa pela cabeça de vocês? As associações que vêm, assim... Eu acredito, assim, que, por exemplo, como eu falei, né? Sair um pouco da universidade em si, mas não tanto assim. Por exemplo, como a gente fala que é uma integração, por exemplo, da comunidade com a instituição, né? Então, dar aquele retorno para a comunidade e também integrar a teoria e prática, né? Porque a teoria a gente aprende aqui na universidade e saindo fora dela a gente vê novas realidades, né? Aprende novas coisas, e eu acho que isso é muito importante. É o que eu penso quando a gente se fala em extensão, que seria algo que seria fora da universidade ou que integre a teoria prática, né? É exatamente nisso que eu penso também, Elô. Quando me vem à mente o verbo estender, para mim vem algo como ampliar, algo como ultrapassar. Então, da gente conseguir levar para a comunidade, para além dos muros desta universidade, aquilo que a gente aprende na teoria e muito mais do que isso, né? Porque na prática a gente consegue perceber que muitas coisas ultrapassam apenas métodos, apenas questões, apenas teorias de fato. Então, eu acho que é muito importante a gente se esforçar cada vez mais para levar para muito além daquilo que é concreto, enquanto muro da UniOeste, o que a gente aprende aqui.
Sim, Perfeito. eu acho que a teoria ela faz muito parte da formação profissional, mas a Sim. prática é o que forma o profissional, né? Com certeza. É totalmente diferente quando a gente vai fazer uma extensão, o contato com a comunidade, o quanto é diferente do que a gente vê na teoria, né? A gente tem que saber lidar com todo tipo de situação, com todo tipo de público. Eu acho que a prática treina muito a gente para a vida profissional em si, né? Porque quando, por exemplo, a gente lida com seres humanos, né, que nós estamos falando aqui de um curso de fisioterapia e pedagogia, a gente não é uma receita de bolo, né? Nem todos os seres humanos são a mesma pessoa. Então, na teoria é tudo muito bonito, tudo, você age dessa forma que vai dar certo, mas nem todo ser humano é igual, nem toda teoria, na prática, vai dar certo daquela forma. Às vezes tem que adaptar e tudo mais. Eu acho que é importante pra gente ter essa noção de que a teoria precisa ser adaptada em alguns momentos. Sim, com certeza. Sim. Então, vamos seguir aqui. Na opinião de vocês, qual seria a vantagem de um profissional que tem esse contato com a comunidade, que tem as práticas extensionistas, e um profissional que não tem tanto, digamos, tá mais ali preso na teoria e não tá tendo essa curricularização, né? Que o contato mesmo às práticas extensionistas. Quais os benefícios? Bom, eu particularmente acredito que esse seja o nosso diferencial, para ser bem sincera. Até porque, conforme já foi dito, né, é exatamente nessa troca de experiências que a gente consegue agregar enquanto futuro profissional e principalmente enquanto ser humano. Desde o primeiro ano, quando a gente teve um projeto de extensão na comunidade indígena, enquanto nós montávamos as experiências que seriam trocadas com a prof e também com os demais colegas de sala, eu me deparei com uma frase que me marcou muito. E ela dizia sobre: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao se deparar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E desde então isso tem me marcado muito e eu tenho me esforçado para, ao longo das outras práticas, colocar isso, de fato, em xeque. Porque um profissional que tem contato com outras realidades, com outras experiências, com outras culturas, com outras vivências, querendo ou não, acaba sendo um profissional diferenciado. Exatamente por essa carga, por essa bagagem que ele se permite, né, contatar e se permite carregar também. Porque eu acho que quando a gente se depara com algo externo àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente está acostumado a ver, a gente deixa um pouquinho de nós e a gente traz um pouquinho daquilo que foi novo. Então, nossa, eu sinceramente gosto demais. Eu acho assim que é aquela questão, né, de que aquilo que tá fora daqui, aquilo que tá dentro daqui da UniOeste gera impacto, mas aquilo que, né, a teoria gera impacto, mas aquilo que a gente faz na prática também gera muito mais impacto, né? Então, por exemplo, eu ainda não tive muito contato, assim, com tipo assim, só 2 vezes, né, mas com a realidade fora daqui, mas a gente participou de uma visita a um centro de convivência aqui de Cascavel mesmo, lá no Interlagos, é o Eureka, e é um espaço, né, não escolar. Então, é um espaço que o pedagogo também pode atuar, porque eu acredito, assim, que a maioria das pessoas acredita que o pedagogo, ele deve atuar só em espaços escolares, em salas de aula, mas quando você sai para fora, né, e vê realmente na prática que o pedagogo, ele tem atuação em outros lugares também, como é, por exemplo, um centro de convivência, que não é um espaço escolar, mas também não deixa de ser de ser formal, é muito legal, sabe? Porque você entra na universidade achando que realmente depois que você sair, você vai para a sala de aula. Mas você tem outras possibilidades também. E também em contato com outras realidades da sua profissão, de pessoas que exercem a mesma profissão que um dia você vai exercer. Então, acho que também esse impacto que essas pessoas causam na nossa vida, né? Como você estava falando. Isso. Eu tive contato com outro centro acadêmico também, e o que a Isa falou é muito real, disso ser o diferencial da UniOeste, né? Porque quando você vai para a prática, em alguns projetos que a gente teve, práticas extensionistas ali na clínica, o quanto agregou para mim. Eu fiquei semanas e semanas pensando em uma troca que eu tive com um paciente e
o quanto você sai da bolha, né? Porque às vezes a gente tá tão, tipo, eu vim do interiorzinho. Então, quando você fura a bolha, que você sai pra uma cidade grande, uma capital, porque Cascavel é a capital da região aqui que Que a gente que a gente considera, nossa, quem tá em volta, a gente acha, nossa, uau. Então tu tem tanto contato com pessoas diferentes, comunidades diferentes, então você fura muito a bolha, tua mente parece que vai explodir de tanto conhecimento que te agrega, né? E já puxando isso, a próxima questão é para compartilhar alguma experiência que vocês tiveram com, seja um paciente, alguma coisa uma fala, um gesto que chamou a atenção de vocês, que ficou marcado mesmo. Ai, deixa eu pensar. Acho que esse mês mesmo, não lembro, acho que foi, a gente participou de uma prática extensionista na disciplina de ensino de geografia, que a gente estudou um pouco sobre a questão de recicláveis e tudo mais. E para juntar a teoria com a prática, a gente foi visitar o Ecoponto, lá no Interlagos também, do Melissa, que as mulheres fazem a separação de resíduos recicláveis, resíduos orgânicos. E, por exemplo, eu estava apresentando, né, para elas a diferença. Eu estava ensinando o padre a rezar a missa, né? Enfim, eu estava explicando para elas a diferença entre um lixão e um aterro sanitário. Então, eu falei que o lixão, ele é um lugar que não tem, como que eu vou explicar agora que eu esqueci, mas não tem preparo, né? E o aterro sanitário já tem um preparo. E daí, no momento que eu estava explicando, uma colega de turma falou assim, pergunta para elas o que tem aqui em Cascavel, né? Aí eu perguntei se tinha aterro sanitário ou se tinha lixão. Aí elas, aterro sanitário. E aí na minha cabeça seria um lugar preparado para receber aqueles resíduos e tudo mais. E elas falaram, não, é como se fosse um lixão a céu aberto. Então, eu estava explicando algo que, na teoria, é muito bonito, e elas vieram, tipo, não é assim. Prática, né? Chamado de aterro, mas é algo que não é preparado. Então, eu acho que eu fiquei, na hora, assim, eu travei, porque eu não sabia o que fazer, né? Tipo, é a realidade que elas têm e que eu não sabia, né? Eu nunca tinha ido num lugar assim, eu não frequentei e tudo mais, e elas sabem como é. Então, acho que foi uma coisa que meio que me travou de perceber mesmo que, na teoria, realmente, tudo é muito bonito, né? A teoria não nos prepara para esses momentos de adversidades e convergências, né? Sim. Do que é mesmo o fato ali, a realidade que muitos vivem. Sim. E, por exemplo, como a Giovana falou, todo mundo vive em uma certa bolha. Sim. Então, a teoria, ela é maravilhosa. Ela não prepara quando a gente entra em contato, saindo dessa caixinha, né, que a gente vive. Sim. Então, a extensão, ela contribui nesse âmbito, né? Isa, você também tem experiência para compartilhar com a gente? Gente, a nossa turma, eu acredito que tenha sido a primeira, né, por conta das reformas do PPP, a ter a oportunidade de possuir projetos de extensão em todas as disciplinas. Então, desde o primeiro ano, a gente conseguiu participar de várias ações, assim, que me marcaram demais, igual a Gil comentou. E é algo que literalmente você carrega no coração e que vira e mexe você se pega tentando reviver aquilo que aconteceu. Tamanho foi o impacto, né? Mas se eu fosse escolher acredito que agora para o segundo ano, eu escolheria a visita que a gente fez ao abrigo recentemente na disciplina de saúde da pessoa idosa. Foi algo que nos marcou muito mesmo, porque a proposta ao nosso grupo era que a gente realizasse 2 encontros, cujo tema era arte e terapia. Então, no primeiro encontro, né, a gente levou para eles o trabalhar com massinhas, tanto para envolver a questão da coordenação motora fina, quanto também a socialização, a integralidade, aquele contato social que muitos acabam não tendo, infelizmente, né? E no segundo dia, a gente levou para eles a questão da pintura em panos de prato. E eles gostaram muito. Só que
no nosso relato de partilha com a sala e com a prof, a gente comentou que, muito além do que as atividades em si, nos chamou a atenção que alguns idosos estavam ali desejando alguém que estivesse disposto a ouvi-los, alguém que estivesse disposto a oferecer um abraço, a oferecer um sorriso. Muitos tinham famílias, mas as famílias não os visitavam há muito tempo. Então, às vezes, enquanto a gente os auxiliava a pintar, auxiliava ali na coordenação motora, eles faziam relatos de experiências ao longo da vida e a gente ficava, nossa, às vezes a gente só precisava ter vindo aqui, sentado ao lado deles e escutado. Talvez a gente nem precisasse ter trazido nada de arte-terapia em si. E isso foi algo que me chocou muito, que me impactou bastante enquanto segundo ano. E enquanto primeiro ano, eu acho que a experiência que mais me marcou, todas foram incríveis, mas a experiência que mais me marcou foi realmente na comunidade indígena, Rio das Cobras. Porque a gente batalhou muito, muito, muito para conseguir chegar até lá. E a gente teve várias adversidades. Teve um surto de Covid, depois teve um surto de dengue, então as nossas idas foram canceladas inúmeras vezes. E a gente acreditava que, nossa, acho que não vai dar certo. A gente se preparou tanto, mas não vai dar certo. E quando deu e tudo aconteceu, a gente passou um dia lá com eles. As nossas atividades foram mais focadas nas crianças. E a hora que a gente chegou, eles nos receberam, nossa, de uma maneira surreal, surpreendente. Parecia que nós éramos pessoas, assim, incríveis. E a recepção foi sensacional, eles participaram de tudo. E o seu Sauri, que é o diretor regional da FUNAI, me enviou um feedback, ele comentava se a gente ia voltar, porque o povo indígena precisava muito. Então, ele desejava que não fosse apenas um encontro, mas sim algo recorrente. Até porque, infelizmente, eles nunca tinham tido contato antes com isso, eles nem sabiam o que era fisioterapia. Então, só o levar um pouquinho daquilo que a gente faz, de como a gente pode atuar e estar ali com eles, com atividades que trabalhem aquilo que a gente vê na teoria, mas principalmente a prática em si, foi algo que realmente eu carrego num espacinho bem especial do meu coração. Puxando o gancho que você falou do... Vocês foram no centro de idosos? É isso, a gente foi ao abrigo, São Vicente de Paulo. Isso. Uhum. Quando a gente teve ali a nossa turma, a extensão na clínica, teve um senhorzinho que eu fiquei pensando nele assim por semanas. Que a gente foi falar sobre... Meu grupo ficou com câncer de pele. Então, é uma coisa assim, se achar, as pessoas têm um conhecimento básico sobre isso, né? Não preciso ficar falando para elas o que elas têm que fazer. Mas não, né? E aí eu cheguei nesse senhorzinho e aí explicando para ele sobre as manchinhas, sobre os cuidados, né? E aí eu falei, se ele tinha oportunidade de consultar um médico sempre, que se ele tinha como fazer esse monitoramento da saúde dele, né? E aí ele conversando comigo e eu fui, assim, ele foi me contando, eles contam muitas histórias, né? Sim. E aí ele foi me contando da vida dele, contando, e ele, até que ele começou a chorar. E me agradecendo muito, e eu, tipo, travei, assim, né? E aí ele chorou e falou que, e agradeceu por eu estar ouvindo ele, né? Só pelo o ouvir. E tem uma vertente da fisioterapia que eu gosto muito, que é a microfisioterapia, né? Que acredita-se que o sentimento, ele acarreta doenças, o sentimento reprimido. Então, o quanto é importante, né? O se comunicar com o teu paciente. Às vezes é o teu diferencial do profissional, é esse caráter que você acaba formando nas práticas extensionistas, porque você cria uma sensibilidade, né? Porque não é só o chegar e, vou chegar, vou passar as orientações e fiz minha parte. Não. Às vezes é o você dar a atenção que aquele paciente precisa, porque ele vai se sentir confortável e ele vai... aquilo vai agregar para ele. Eu tenho certeza que aquele senhor, ele saiu dali com um sentimento reconfortante, porque eu realmente, não com a intenção de ir lá e ganhar minha nota, fazer a minha parte do trabalho, mas de ouvir, de mudar alguma coisa na vida dele, como ele mudou na minha. Porque dali em diante parece que fez um estalo, sabe? Porque tudo que eu pensava... mudou. Então, quando você percebe isso, você passa a estudar melhor também para a teoria, porque você pensa, poxa, tudo isso que eu estou fazendo
é para um bem maior, é para o bem de uma comunidade que mais cedo ou mais tarde pode precisar de mim da mesma forma que eu preciso dela, né? Então, eu acho que é, assim, uma coisa incrível. E esse retorno da universidade para a comunidade é além do conhecimento teórico, que a gente se esforça muito quando tem essas atividades para se preparar, saber responder as questões, as dúvidas, né? Ali de forma científica, mas também essa humanização, como a Giovana falou, você, né, dessas experiências. Então, essa humanização, nós como profissionais que têm contato direto ali com os seres humanos mesmo, a gente tem que ter. E é promovido por meio dessas atividades, né, que a gente tem um contato direto ali. Então, realmente é muito bacana isso que nos é proporcionado. Pode seguir. Eu acho que as perguntas já foram respondidas nessas conversas, mas para concluir para o fim agora, encerramento, vocês gostariam de compartilhar mais alguma coisa sobre as extensões, as atividades? Acredito que seja isso mesmo, desse poder de impacto, do quão feliz e grato a gente é por poder participar disso tudo. E o quão isso nos deixa feliz e, ao mesmo tempo, isso nos incomoda, igual a Gil falou, para que a cada projeto de extensão a gente se reinvente e consiga levar o melhor de nós a outra pessoa. Sim. Então, eu acho que isso é o mais Se incrível. adequando à realidade, né, da pessoa. Exatamente. Assim, que De às acordo vezes com o não tem contexto. noção do que, né, do que a pessoa vive mesmo, né? Então, acho que se adequar muito a ouvir, como você falou, né? Tipo, ela vive outra realidade, né? Ela está em outra realidade, então a minha realidade é diferente da dela ou é parecida, então vamos compartilhar, vamos ter essa troca aí bem importante. Sim. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Foram ótimas. A Isa sempre salvando nossa turma, né? E a Elo, maravilhosa também. Obrigada. Esse curso que eu acho incrível. Eu tenho muita Nossa, admiração por maravilhoso. pedagogia. Minha mãe é pedagoga e eu sei o quanto é uma luta e o quanto é linda essa profissão. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente.